Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar então início à nossa reunião desta tarde. A reunião consiste na audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2020. Temos o gosto de poder contar com a presença do Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, que calorosamente saúdo, acompanhado que vem da Sra. Doutora Lucinda Damaso, Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social, que igualmente cumprimento, e do Dr. Óscar Gaspar, relator do parecer em causa. A todos agradeço a disponibilidade e, uma vez mais, louvar o trabalho meritório do Conselho Económico e Social, que é uma instituição que inegavelmente prestigia a República, e apraz-me sempre sublinhar esse facto sempre que a Assembleia da República tem o gosto de interagir com o Conselho Económico e Social, e agradecer sobretudo a disponibilidade para, num curto período de tempo, poder responder e contar com a audição do Conselho Económico e Social. Encontra-se já também aprazada a audição do Tribunal de Contas no âmbito da mesma apreciação da Conta Geral do Estado, e é expectável que ainda antes do final do próximo mês tenhamos concluído este processo. Sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos, dava a palavra ao Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis. Disponho de 10 minutos indicativamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria saudá-los a todos e dizer ao Sr. Presidente e a todos quanto para mim constitui motivo de satisfação vir aqui ao Parlamento. Sempre que regresso ao Parlamento é com grande satisfação, não tivesse sido eu durante tantos anos também um membro deste Parlamento. Agora, noutras funções, é sempre com gosto que aqui venho. Eu vou fazer só uma pequena introdução e vou pedir depois ao Sr. Relator, ao Dr. Óscar Gaspar, que faça a apresentação do parecer, e depois estarei disponível para responder às questões que me queiram colocar. E ele próprio também, a Sra. Presidente, disse-me que prescindia de usar da palavra, mas eu queria apenas, e até em primeiro lugar, saudar a forma superior como conduziu todo este processo e que em muito contribuiu para que, de uma forma relativamente rápida e consensual, tivéssemos obtido este parecer. Bom, olhando para o parecer, como verificarão, parece que vivemos, de facto, já noutro mundo. Em pouco tempo, isto mudou tudo radicalmente. Basta ver aí o valor da taxa de inflação de que se falava para verificarmos como tudo mudou radicalmente e as implicações daí resultantes. O parecer tem muito que ver com, portanto, é um parecer marcado sobre o ano 2020, é o primeiro ano da pandemia. É um ano absolutamente excepcional, em que houve necessidade de recorrer a medidas também de natureza singular. Essas medidas foram adotadas. Estes pareceres, é sempre preciso lembrar, gosto sempre de lembrar que os pareceres do Conselho Económico e Social têm que ser aprovados por um plenário de 77 elementos, onde estão representados vários segmentos da sociedade civil portuguesa. E, portanto, nós temos que fazer aqui um esforço muito grande para a obtenção de um consenso mínimo. Normalmente conseguimos aprovar isto com amplas maiorias, com algumas abstenções, num caso ou noutro com alguns votos contra, mas até conseguimos um consenso bastante vasto. Esse consenso não significa, para obtermos esse consenso, não temos que prejudicar de forma alguma a coerência do parecer, mas temos que integrar aqui várias perspectivas. Portanto, isto não é propriamente o resultado, não é em absoluto a minha opinião pessoal, não é exatamente a Dr. Óscar Gaspar, não é exatamente a Dra. Lucinda Damaso, é o resultado de um consenso que nós obtivemos no âmbito do Conselho Económico e Social, no plenário do Conselho Económico e Social. Os aspectos mais relevantes são aqueles que não vou agora aqui incidir mais sobre eles, foram amplamente debatidos na altura. A resposta que o Governo português deu perante uma crise, que é uma crise que já na altura se percebia que tinha características muito especiais e muito diferentes das crises anteriores, e, portanto, do meu ponto de vista, não é aceitável fazer qualquer comparação entre esta crise e a crise anterior, nem no seu diagnóstico, nem no tipo de resposta que foi dada. Obviamente que a resposta a dar a esta crise tinha que ser diferente das respostas dadas às crises anteriores, independentemente da bondade ou maldade, não vou agora pronunciar-me sobre isso. É uma crise em que se verifica, de facto, um aspecto que se verifica é que, de facto, as disponibilidades e os recursos do Estado português, por comparação com outros Estados europeus, são relativamente limitados.
que tem que ver muito com o valor do nosso endividamento, e daí a importância de se ter encontrado, e eu queria saudar a resposta europeia que nós encontramos, porque sem a resposta europeia estas diferenças seriam catastróficas. Provavelmente nós hoje estaremos aqui numa situação dramática, porque outros países com outra capacidade e disponibilidade teriam dado uma resposta muito maior, até porque é preciso lembrar que não era só questão de se ter optado pela suspensão das regras ligadas ao Pacto de Estabilidade, mas também a questão dos apoios de Estado, e portanto, se nós, sem a possibilidade de termos alguns apoios europeus, provavelmente nós chegaríamos ao final deste processo, e veremos como é que chegamos, mas teríamos chegado ao final deste processo com uma situação, com uma assimetria muito grande entre os países mais ricos e os países mais pobres da União Europeia. Nós, infelizmente, como todos sabemos, não fazemos parte propriamente do grupo dos países mais ricos. As respostas que foram dadas são conhecidas, são aí definidas objetivamente, depois a cada um caberá fazer a avaliação se foi o correto ou menos correto. A verdade é que me parece que se conseguiu evitar que uma grave crise pandémica se transformasse numa gravíssima crise económica e social, como se chegou a admitir numa fase precoce dessa mesma crise pandémica. Também temos aí considerações sobre o tipo de... Evidentemente que houve aqui, para se alcançar isso, teve que se optar por uma política que teve as suas consequências do ponto de vista do processo de consolidação orçamental que estava em curso e em relação ao qual, apesar de tudo, a nossa capacidade de ação, apesar da suspensão, é sempre limitada pelo nível elevado do nosso endividamento. Também verificamos que, uma vez mais, esse ano ainda é um ano muito marcado por um nível de investimento público muito baixo, e que ficou, e apesar de já ser um ano em que se procura responder à crise com aquilo que alguns já consideravam, e vem aqui no parecer, uma política keynesiana, mas a verdade é que também ficou um bocadinho abaixo das expectativas, e portanto, o investimento público foi de facto aqui uma variável importante nos últimos anos, no processo de consolidação orçamental, isso está aí referenciado, e finalmente há aqui várias considerações, até mais de pormenor, sobre questões específicas que têm que ver com a qualidade com o que se verificou já, os avanços que já se verificaram em matéria da qualidade formal na apresentação do documento e aquilo em que ainda se deve avançar mais. Eu pediria então agora ao Dr. Óscar Gaspar que fizesse a sua apresentação e depois responderíamos às perguntas que nos quisessem colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra então ao Sr. Dr. Óscar Gaspar. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Enfim, com o brilhantismo que é habitual do Sr. Presidente do SES, praticamente já não há muito a dizer sobre este documento, mas de facto tentámos não apenas que fosse um documento de compromisso com o consenso possível e alargado, também tentámos que fosse um documento não apenas descritivo, mas que de alguma forma fizesse uma análise da situação e perspectivo em relação às consequências de algumas medidas tomadas e também tentámos ser fiéis àquilo que é alguma jurisprudência do Conselho Económico e Social relativamente a algumas das recomendações que têm vindo a ser dadas. O primeiro ponto prévio deste documento, como já foi referido, é que o ano 2020 foi um ano absolutamente especial. E, felizmente, assumo aqui que é o qualificativo, felizmente tivemos uma resposta orçamental também de caráter absolutamente extraordinário. Recordo que vivemos em 2020 aquilo que foi considerado a crise económica mais profunda desde a Grande Depressão, em todo o mundo, em toda a Europa e em Portugal, em que tivemos uma quebra do PIB da ordem dos 8,4%, portanto, absolutamente inimaginável algum tempo antes. Um outro aspecto também que me apraz registar aqui nas considerações gerais é que o SES saúda a entrega abnegada das e dos profissionais de saúde, desde logo do SNS, das trabalhadoras e dos trabalhadores em geral, e todas as pessoas que contribuíram para manter o funcionamento da economia e das instituições em situação de grande dificuldade. Ou seja, foi de facto um momento muito difícil para todos nós, a começar pelo setor da saúde, mas também em termos económicos, em termos sociais, e a verdade é que respondemos bem e admito que para isso também contribuiu, em parte, o próprio enquadramento orçamental que fomos tendo. Um outro aspecto que convém realçar é a componente europeia, o Sr. Presidente já o referiu,
temos, de facto, instrumentos absolutamente inovadores na Europa, desde logo alguns que se baseiam em dívida e que, portanto, foram quebrados alguns tabus e, portanto, a absoluta necessidade obrigou ao tal engenho de encontrar fórmulas novas. Também no caso da saúde, houve aqui um passo em frente e pela primeira vez se formulou esta ideia de haver uma União Europeia da Saúde para prevenir e prever crises pandémicas no futuro. Em termos económicos, um aspecto relevante foi a interrupção do processo de convergência. Portanto, a quebra do PIB foi superior em Portugal face à média da União Europeia, nomeadamente tendo em conta o peso do turismo e, portanto, os setores mais afetados pela falta de mobilidade das pessoas foi mais predominante. De qualquer forma, um outro aspecto muito significativo é que o mercado de trabalho aguentou bem, permitam-me dizer desta forma, aguentou bem a crise, ou seja, todas as previsões que foram feitas em termos nacionais e internacionais sobre o impacto da crise pandémica e económica sobre o mercado de trabalho antecipavam que houvesse um aumento muito forte do desemprego. Não foi isso que aconteceu, também mais uma vez, fruto das medidas que foram tomadas, de apoio às empresas, também de apoio ao rendimento dos trabalhadores e, portanto, acabamos por sair da crise, nomeadamente do ano 2020, numa situação melhor do que aquela que eventualmente se esperaria. Em relação ao Orçamento de Estado e à sua execução, eu penso que o que está nas páginas 15 e 16 diz o principal, quer dizer, nós tivemos não apenas um Orçamento de Estado para 2020 aprovado no final de 2019, mas tivemos um orçamento suplementar que rapidamente tentou ter novas medidas e novos meios financeiros para fazer face às implicações da crise. E, portanto, face a esse orçamento suplementar, aquilo que nos é dado perceber pela execução é que, ainda assim, as finanças públicas tiveram um impacto menos negativo do que aquele que seria de esperar. E menos negativo, por um lado, porque, como referi, o mercado de trabalho acabou por aguentar melhor do que se estava à espera, mas também, é verdade, porque a despesa e as linhas de despesa previstas acabaram por não ser totalmente utilizadas. E, portanto, também como o Sr. Presidente do SES já referiu, como é sabido por todos, houve neste ano e ainda atualmente uma suspensão das regras do Tratado Orçamental, mas ainda assim, aquilo que aconteceu, não sabemos se exatamente por necessidade, se por estratégia, mas a verdade é que não se chegou a esgotar toda a despesa que tinha sido orçamentada para fazer face aos impactos da crise. Só mais duas notas, uma para referir, salientar aqui de viva voz que o SES chama a atenção para, mais uma vez, em 2020, não ter havido a publicação do Decreto de Lei de Execução Orçamental, o que entendemos que está errado e que deve ser corrigido. E depois temos um capítulo final sobre a conta da Segurança Social, em que se comprova que houve um apoio muito significativo, de facto, quer às empresas como às pessoas, ao rendimento das pessoas, mas também temos o gosto de salientar que este esforço adicional, muito significativo, da ordem dos 2.492 milhões de euros, apesar de tudo, não pôs em causa a conta da Segurança Social, ou seja, a despesa que foi efetuada para fazer face à crise foi suportada por transferência do Orçamento de Estado para a conta da Segurança Social e, portanto, depois também na síntese conclusiva, além de salientarmos este ponto, recomendamos que as transferências previstas na Lei de Bases da Segurança Social para a Segurança Social sejam feitas de forma na íntegra e de forma atempada. E basicamente, Sr. Presidente, penso que nestes minutos tentei sumariar
o relatório. Atrever-me porventura só a terminar mesmo com o ponto 6.4 da síntese conclusiva, dizendo que o SES continua a considerar como absolutamente essencial que se prossigam políticas macroeconómicas com crescimento sustentável, robusto e inclusivo da economia portuguesa, com emprego digno, e que se retome o processo de convergência económica e social com a União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Belos, Dr. Oscar Gaspar, Dr. Francisco Assis. Vamos então dar início à ronda de questões, por ordem de crescente representatividade parlamentar, o que faz com que dê a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, aproveito a oportunidade para o felicitar pela recente eleição. Excelentíssimo Sr. Relator do parecer, Dr. Oscar Gaspar, excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Especializada, Dra. Lucinda Dameso. O mundo, a Europa e Portugal vivem de há 2 anos a esta parte circunstâncias deveras singulares e dramáticas. É recorrente os titulares de cargos públicos e políticos dizerem em cada momento que o país está a atravessar circunstâncias difíceis e que está colocado perante desafios inéditos. Se já houve períodos difíceis e circunstâncias imprevisíveis na nossa história, e houve de facto, estes últimos 2 anos não são menos e o futuro próximo tampouco. Se uma pandemia de consequências e alcance inéditos no mundo, se a uma pandemia de consequências e alcance inéditos no mundo adicionarmos uma crise política causada pelo chumbo do orçamento para 2022 e se conjugarmos estes 2 fatores com uma guerra violentíssima em território europeu, encontraremos poucos momentos na história de tanta dificuldade sucessiva e acumulada. A este mesmo propósito, o parecer do SES, à Conta Geral do Estado 2020, refere a dada altura que o ano de 2020 não pode ser analisado, seja qual for o domínio, sem ter em consideração a pandemia Covid-19. Desde o final do primeiro trimestre de 2020, a generalidade das questões políticas, sociais, sanitárias, ambientais, económicas e empresariais tiveram como pano de fundo a Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia no dia 11 de março. E refere ainda que diversas instituições internacionais consideram a crise motivada pela pandemia como uma perturbação económica global com um impacto mais forte desde a Grande Depressão de 1929. De facto, a obrigatoriedade de confinamento e as fortes restrições a liberdades, direitos e garantias, como as dos diversos estados de emergência que vivemos, assim como as restrições à circulação, provocaram fortes quebras na produção e estrangulamentos logísticos, a que se seguiu a redução da procura por efeito da perda de rendimentos e do clima de instabilidade económica e do mercado de trabalho. É um facto inegável que muitos dos portugueses caíram na pobreza e que a população em risco de exclusão social aumentou. O impacto no mercado de trabalho foi acentuado pelo que a taxa de pobreza laboral expressou em 2020 um agravamento para 11,2% e a taxa de pobreza dos desempregados e desempregadas, que tinha diminuído em 2019, voltou a alcançar um valor elevado. De um momento para o outro, a prioridade dos governos foi a de mitigar os nefastos efeitos desta crise pandémica e em Portugal houve inclusive a necessidade de se aprovar um orçamento suplementar. A propósito disto mesmo, é preciso referir que sobre este tema da pandemia não há e não havia, e muito menos havia em 2020, doutrina ou jurisprudência, não há e muito menos havia em 2020 teoria ou historiografia. Foi mesmo ir fazendo e aprendendo. Os portugueses em geral, e já aqui foi dito, manifestaram níveis de resistência e solidariedade e uma capacidade de esforço notáveis, em particular os profissionais de saúde, as forças de segurança e os serviços de socorro. O Estado em geral e o SNS em particular deram prova a todos, incluindo os mais liberais, da importância para a população geral. A própria União Europeia começou por ter respostas coordenadas e competitivas para rapidamente perceber que a articulação e colaboração seriam mais benéficas em defesa dos cidadãos. Passou-se da competição para a coordenação, desde logo pela compra conjunta de vacinas, que de outro modo teria trazido grandes dissabores e teria minado a coesão do projeto europeu. Mas também em termos orçamentais e financeiros, as respostas que a União Europeia encontrou foram surpreendentemente inéditas e audazes. Desde logo porque foram suspensas as regras orçamentais, dando mais liberdade aos Estados-membros para correrem em auxílio das pessoas, das famílias e das empresas. Em matéria de política monetária, a União Europeia introduziu um novo programa de compra de ativos e a oferta de novas operações de refinanciamento a prazo alargado. Foi criado um plano de recuperação para a Europa, a ser financiado com recurso à emissão de dívida por parte da União Europeia. Contudo, só no final de 2020, após duras e intensas negociações em que Portugal manifestou uma posição forte e determinada, foi possível aprovar o Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência.
E recordo-se aqui, a este propósito, que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a apresentar e a ter aprovado o seu Plano de Recuperação e Resiliência. Este plano prevê para Portugal um total de 16,644 milhões de euros, que podem acrescer 2.300 bilhões de euros de empréstimos, o mais poderoso instrumento financeiro que o nosso país alguma vez teve ao seu dispor. É evidente que, face a todos os constrangimentos referidos, o nosso país interrompeu a trajetória de convergência com a União Europeia que vinha registando, que tivemos uma quebra acentuada do PIB, muito por via do decréscimo de exportações com destaque para os serviços, entenda-se turismo. Houve também um ligeiro aumento do desemprego, que só não foi pior fruto da rápida atuação do Governo com políticas de apoio e manutenção aos postos de trabalho. A taxa de inflação manteve-se estável e baixa e o déficit de 2020 veio a registrar valores inferiores aos previstos no orçamento suplementar. As administrações públicas tiveram um déficit de 5,7% do PIB, facto que representa uma inversão relativamente a 2019, que foi o primeiro ano da excedente orçamental em democracia. Termino já, Sr. Presidente. Relativamente ao parecer do SES sobre a Conta-Geral do Estado, ele respeita às competências institucionais e legais do próprio Conselho, assinala algumas melhorias na qualidade da informação relativa à execução orçamental, assim como maior utilidade da mesma, mas assinala também algumas insuficiências e algumas melhorias que é preciso e que estou certo que o Governo tenderá a suprir. E, portanto, a questão que deixo para terminar é, no vosso entender, o que é que poderia ter sido feito diferente face aos constrangimentos de todos conhecidos e às limitações e qual foi, na vossa opinião, o pior impacto da Covid-19 do ponto de vista isolado na sociedade portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Faça o Sr. Deputado. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado, pela exposição que acabou de fazer, que faz, de facto, uma descrição muito exata daquilo que se passou ao longo deste ano de 2020, ao qual nos estamos agora a reportar. Eu creio que salientou aí um aspecto que foi fundamental e que nós procuramos valorizar, o Sr. Relator valorizou e agora na própria exposição que acabou de apresentar, que é a resposta europeia. Eu creio que esse é aqui um elemento novo e que deve ser devidamente valorizado. Isto é, a Europa demonstrou que não está, como eu creio, aliás, que nunca esteve, mas isso é a minha posição pessoal, não necessariamente compartilhada por muita gente, mas a Europa nunca esteve refém de nenhum tipo de dogmatismo nestas matérias. Estabeleceu regras, e a meu ver não é possível ter uma união monetária sem regras. Depois podemos discutir se as regras são as mais adequadas ou não são, isso é outra matéria, mas não é possível, nem determinados países aceitariam participar numa união monetária se não existissem determinado tipo de regras. Tem regras, mas também teve e demonstrou aqui que tem a capacidade política de compreender que em circunstâncias excepcionais tem de adotar medidas diferentes. Inclusivamente teve que optar e optou por duas coisas muito importantes: suspensão de algumas obrigações, não aquelas que têm a ver com as regras do Tratado Orçamental, mas também têm a ver com a questão do impedimento de apoio de dos Estados-membros às respectivas economias, que essa questão é uma questão muito importante e que aqui em Portugal creio que não foi devidamente discutida, mas basta lembrar que numa primeira fase o apoio alemão foi um apoio brutal, um apoio só aquilo que significava. Os alemães aproveitaram a circunstância e a possibilidade de terem disponibilidades financeiras e folga orçamental suficiente para promoverem uma reconversão de partes importantíssimas de toda a sua economia. Países como o nosso não estavam em condições de fazer isso, como é óbvio. O que revela a necessidade, a meu ver, também a minha posição, a necessidade de estarmos permanentemente atentos, não apenas à questão do crescimento da economia, que foi aqui referido e é muito importante, mas também permanentemente atentos à outra questão, que é a questão do excesso de endividamento e de prosseguirmos, enfim, sempre tendo em consideração as circunstâncias, de prosseguirmos a via da consolidação, a chamada consolidação orçamental. Mas a Europa, portanto, compreendeu isso, percebeu isso e tomou essas. De facto, há coisas novas no espaço. A Europa mudou. Na questão da política de saúde, é evidente, a política de saúde era uma política que era inexistente no plano europeu e nem sequer estou a dizer que isso fosse bom ou fosse mau, era uma realidade. Entendia-se que era uma matéria que era da responsabilidade de todos os Estados, de cada um dos seus Estados-membros. Nem todas as políticas têm que ser políticas europeias, não é? Só que aquilo que se percebeu-se num primeiro momento na necessidade de cooperação a vários níveis e percebeu-se depois na questão das vacinas e percebe-se agora na questão da investigação científica, que é o que me parece mais importante. Isto é, aí é uma área que nós temos que apostar muito numa resposta europeia integrada e eu julgo que esse é alguma coisa que resulta desta crise e que, acredito, venha a ficar para o futuro do espaço europeu.
Quanto àquilo que foi feito ou deixou de ser feito, eu não lhe posso dizer, nem eu tenho legitimidade para responder em nome do Conselho Económico e Social, a dizer isso se abriria já ao menor, teria que convocar o plenário e teríamos uma discussão de 2 dias, não é? E compreenderá que entre as posições de uns e de outros haveria de 2 dias, mas é evidente, não haver. A resposta portuguesa, no essencial, não foi muito distinta da resposta que foi dada a nível europeu, e eu entendo que a resposta que foi dada a nível europeu foi a resposta que se impunha. Aliás, quero salientar que houve aqui momentos de grande convergência no contexto parlamentar, e isso também deve ser saudado. Houve aqui momentos de grande convergência, e até pode ter, e alguns até podem ter sido prejudicados por essa grande convergência, até admito isso, mas houve momentos de grande convergência por quanto se percebeu que a circunstância também era de tal maneira grave e exigente que havia que suspender um pouco a disputa político-partidária, que é normal e é fundamental na democracia, mas em determinados momentos, de facto, tem que se valorizar mais os consensos, e houve aqui momentos em que isso se fez. E, portanto, muitas destas medidas e decisões foram decisões que suscitaram um consenso muito vasto aqui no Parlamento. Portanto, não vou agora eu divergir daquilo que foi um consenso de fundo que se obteve na sociedade portuguesa sobre o assunto. Quanto ao resto, acho, a segunda parte da pergunta, o que é que correu menos bem? Eu creio que há algumas áreas em que nós devemos refletir. Eu, como sabem, não cultivo muito os tabus na vida política, em termos e gosto de dizer o que penso. Eu acho que, por exemplo, aqui houve uma área que foi a questão da saúde. Eu entendo, eu saúdo e saudamos todos a resposta que foi dada pelo Serviço Nacional de Saúde, mas também é preciso dizer que houve aqui, a determinado momento, houve uma evolução no sentido de valorizar a cooperação com outros setores, com o setor privado, com o terceiro setor, e que isso foi muito importante para que a resposta fosse a mais adequada, e que também vieram ao de cima, como não poderiam deixar de ser nestes momentos de crise, algumas insuficiências estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Eu compreendo que numa determinada fase tenha havido necessidade de salientar só tudo aquilo que de bom se fez e, sobretudo, a abnegação, e essa é indiscutível, com que os profissionais de saúde se dedicaram, mas num momento muito difícil, mas acho que nós perderíamos, seria um erro se nós perdêssemos, todos nós, sociedade portuguesa e os partidos políticos, a oportunidade para refletirmos bem, e aí depois há várias soluções possíveis e há vários caminhos possíveis, mas para percebermos claramente que há graves problemas no nosso serviço, no nosso sistema de saúde em geral, e que temos todos que fazer um esforço com respostas diferentes, e depois prevalecerão naturalmente aquelas que suscitarem maior adesão aqui neste quadro parlamentar, até porque temos um horizonte de estabilidade grande à nossa frente, mas ter a noção de que também foi visível que há insuficiências graves que carecem de ser devidamente tratadas, e tratadas de forma estrutural e não apenas com pequenas soluções, com pequenos paliativos. Isso foi discutido muito abertamente no nosso plenário, e claro que quando é discutido surgem as diferenças, naturalmente, entre aqueles que entendem que se deve ter uma resposta exclusivamente pública, até aqueles, e legitimamente o fazem, até aqueles que defendem uma solução quase integralmente privada, e que a legitimidade de uns e de outros é absoluta. Eu nunca ponho isso em causa, e acho que a democracia só ganha se nós percebermos isso e nos respeitarmos uns aos outros desse ponto de vista. Agora, uma coisa é certa, ficou claro que há problemas sérios, e que esses problemas sérios têm que ser, carecem de respostas estruturais e não se resolvem com pequenos paliativos circunstanciais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos agora com o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, cumprimento, e a quem dou a palavra. 5 minutos, Sr. Deputado, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Dr. Francisco Assis, e aproveitando também para o felicitar pela sua reeleição na presidência do Conselho Económico e Social. Cumprimento a Dra. Lucinda Damaso, Presidente da Comissão Especializada, e o Sr. Relator Conselheiro Óscar Gaspar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando analisamos a Conta Geral do Estado, qualquer Conta Geral do Estado, sabemos antecipadamente que há matérias sobre as quais os governos do PS nunca desiludem. Repetidamente, a receita fiscal é sempre superior à prevista, a carga fiscal é sempre superior à anunciada, a dívida pública é sempre superior à prometida e o investimento público é sempre inferior ao programado. É assim na Conta Geral do Estado de 2020. A receita fiscal e contributiva foi superior em 1,76 mil milhões de
de euros face à previsão no orçamento suplementar. Nada de novo, a cobrança de impostos é uma especialidade deste Governo. Quanto à carga fiscal, o Governo dizia-nos esperar uma descida da mesma em 2020, mas segundo o Instituto Nacional de Estatística, a carga fiscal nesse ano foi a mais elevada de sempre. Atingimos os 70,4 mil milhões de euros, o que representa 34,8% do PIB nacional. Uma subida de 0,3 pontos percentuais relativamente a 2019 e registra-se um valor acima da média do conjunto dos países da OCDE. Já em matéria de dívida pública, o Orçamento de Estado para 2020 previu uma redução marginal da mesma para 116,2% do PIB, mas em 2020 a dívida pública, nota de +3, atingiu 135,2%, o que corresponde a um acréscimo de 18,6 pontos percentuais em relação a 2019. Em termos nominais, o valor da dívida atingiu os 270,5 mil milhões de euros no final de 2020, o que reflete um acréscimo de 20,5 milhões de euros face ao final de 2019. Por fim, o investimento público realizado em 2020, apesar de ter sido superior face a 2019, como sempre, ficou aquém do prometido pelo Governo, menos 504 milhões de euros. E já agora, apesar de ter sido superior a 2009, repare-se, não foi suficiente para retirar Portugal da cauda da zona euro. 2,2% do PIB contra 3,1% da média dos países da moeda única. E já agora diga-se também que continua abaixo dos 2,4% do PIB alcançados em 2015 no governo do PSD-CDS-PP. Como refere o SES, o ano 2020 não pode ser analisado, seja qual for o caminho, sem ter em consideração a pandemia da Covid-19. Estamos plenamente de acordo, Sr. Presidente. E nesse contexto achamos particularmente interessante a análise do Conselho Económico e Social em torno do esforço orçamental para fazer face ao impacto sanitário, social, económico e ambiental da pandemia. Evidentemente que esse esforço orçamental existiu, é inegável. Mas será que foi suficiente? Poderia ter sido superior? Havia condições para fazer melhor? E em termos comparativos, esse esforço orçamental foi superior ou foi inferior ao dos nossos parceiros europeus? Que esse esforço foi insuficiente, isso nos parece evidente. No plano social, a taxa do risco de pobreza teve em 2020 a maior subida de sempre, registrada no Instituto Nacional de Estatística, atingindo 18,4%. Em 2020, face à situação de 2019, caíram na pobreza mais 228 mil pessoas. Em 2020, piorou o indicador de intensidade da pobreza, o indicador que mede os mais pobres diante dos mais pobres. Significa isto que os mais pobres ficaram ainda mais pobres. E em 2020 a desigualdade também aumentou substancialmente. Os 20% mais ricos tiveram no último ano rendimentos 5,7 vezes maiores do que a população mais pobre, quando no ano anterior, em 2019, essa diferença de rendimento exprimia-se em 5 vezes apenas. No plano sanitário, sem embargo, o esforço, como já aqui foi referido, e a entrega abnegada, desde logo, dos profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, diz-nos a estatística que em 2020 foram cancelados 34% dos atos médicos não Covid, quando na OCDE a média foi de 22%. Pior que nós, só mesmo a Hungria. No plano económico, como salientar que fomos o país europeu onde os salários mais caíram e estivemos entre os países com maior destruição económica. E tudo isto está forçosamente interligado ao facto, como bem assinala o Conselho Económico e Social no seu parecer, do esforço orçamental português ter ficado abaixo da média da União Europeia. Podíamos ter ido mais longe na resposta à pandemia? Sinceramente, Sr. Presidente, nós achamos que sim. E também gostávamos de saber, obviamente, a opinião do Conselho Económico e Social. E apenas elucidando esta nossa conclusão com este exemplo. Em 2020, ficou por executar 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. Trata-se, Sr. Presidente, de uma monumental subexecução da despesa, particularmente evidente, num ano em que se exigia todos os esforços por parte do Estado português. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Bom, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, muito obrigado pela sua pergunta e pelos seus parabéns iniciais que me dirigiu. Bom,
não vou entrar aqui, eu ouvi, evidentemente, tudo o que disse está objetivamente plasmado no nosso parecer. Não há nada que tenha dito que realmente também não consta do nosso parecer. Depois a interpretação das coisas é que pode ser diversa. E a pergunta já há pouco foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que era saber o que é que nós achávamos que se poderia fazer de forma diferente. Primeiro, é sempre possível fazer coisas diferentes. E é natural que partidos da oposição tenham uma perspectiva distinta daquela que têm os partidos que estão no governo. Embora em Portugal também fique sempre surpreendido, porque por vezes os partidos da oposição têm perspectivas que são distintas daquelas que nós próprios temos. Não são só os governos que nos surpreendem, também são as oposições do tipo de respostas que dão, que faz parte, enfim, da natureza específica da nossa vida e não é necessariamente negativo. Vamos lá ver, devíamos ter ido mais longe. Nós temos aqui um problema de fundo, que eu acho que os senhores deputados compartilham, esta visão, que é uma preocupação que nós temos, ou pelo menos a maioria dos SES tem, nem todos, mas nós temos. Nós achamos, de facto, que temos um gravíssimo problema de endividamento. E que isso é um fator de constrangimento orçamental brutal. E é sempre, mesmo, e é nestas circunstâncias mais dramáticas que isso se nota mais. Eu creio que se há um momento em que se verificou quão necessário é ter, em momentos, digamos, mais felizes ou mais normais, políticas mais rigorosas, é este momento. Porque aí sim poderíamos ter aplicado melhor aquilo que seria verdadeiramente uma política keynesiana. Não? O keynesianismo muitas vezes também aqui é apresentando só um dos lados da questão e não apresentando o outro. Não é? E convém sempre, em nome do rigor, apresentar os dois. E há um que diz que, em circunstâncias mais bonançosas, as políticas orçamentais não devem ser expansionistas, para justamente poderem ser em momentos mais difíceis. Ora, se nós chegamos a um momento dramático, sem possibilidade. Nós até tínhamos a suspensão, até é facto que a União Europeia permitiu a suspensão das regras, já que foi aqui referido pelo Sr. Relator, que nós, apesar disso, nós tivemos, o Estado português teve muita cautela. Se teve, do meu ponto de vista, foi porque teve a noção, isto é a minha interpretação, foi porque teve a noção que, independentemente das obrigações no plano europeu, há a realidade. Que a realidade se nos impôs, e nesse sentido foi isto. Se poderia ter ido mais longe ou não, isso não vou entrar nessa, isso é a polémica aqui que eu sigo com atenção e que acho que é interessante que a desenvolvam aqui no plano parlamentar, mas não com o Presidente do SES, entendo que não devo pronunciar no sentido de dizer, poderia ter ido mais longe, poderia ter ficado aquém, haverá sempre divergências sobre isso. Julgo, apesar de tudo, que há de salientar o seguinte: primeiro, houve, apesar de tudo, um consenso nacional bastante alargado sobre o essencial das respostas que foram dadas, pelo menos numa primeira fase. E, em segundo lugar, evitou-se, a nível europeu, não foi só aqui em Portugal, evitou-se, de facto, com as respostas que foram dadas, que uma gravíssima crise sanitária. Nós não percebíamos bem o que é que ia acontecer, de facto, já que foi dito, é uma coisa completamente nova. Nós, nem do ponto de vista estritamente da saúde, sabíamos o que é que ia acontecer. Não é? Felizmente, eu falei com especialistas de altíssima relevância, até internacional, que me garantiam que era impossível encontrar a resolução do problema das vacinas num espaço de tempo inferior a 5 anos. E alguns falavam de 10, 15 anos, e felizmente foi possível muito mais depressa, a mercê do grande avanço que a investigação científica aplicada ao domínio da medicina teve nas últimas décadas. Isso mudou radicalmente. Não sabíamos o que é que ia acontecer. Portanto, apesar de tudo, não tivemos a gravíssima crise que se esperava que pudéssemos ter. Isso é verdade. A seguir tivemos o problema que já aqui foi referido. Temos agora a guerra da Ucrânia, temos uma nova realidade. De facto, olhando para isto, parece que já estamos, que isto foi uma coisa de há não sei quantos anos, de há muito tempo atrás. Os problemas com que o país se depara hoje, os estruturais serão os mesmos. Mas, conjunturalmente, há de facto aqui coisas novas que é preciso ter em consideração, sendo que a mais relevante é aquela que tem a ver com o fenómeno da inflação. Basta ver o valor, que eu há pouco vi que era de 0,9% na ocasião. Aliás, o problema europeu era o problema de estarmos com uma inflação demasiado baixa. Nós andamos aqui anos e anos com o problema de estarmos com uma inflação demasiado baixa, não é? E agora, de repente, estamos confrontados com o problema ao contrário, com os nossos distintíssimos economistas divididos ainda entre saber se isto é estrutural ou se isto é conjuntural, enfim, ou se pessoas de méritos académicos absolutamente consolidados dizem uma coisa e outros a dizerem outra. Eu, como sabem, embora siga atentamente, e é uma área que devia com grande interesse do ponto de vista sob todos os pontos de vista, a minha formação não é dessa área, mas falando com vários economistas, há divergências sobre isso. Mas o grande dúvida é que neste momento temos uma taxa de inflação bastante elevada e
temos, infelizmente, e aí já estou mais à vontade para falar, porque trabalhei mais sempre nessa área, do ponto de vista geopolítico, uma situação muito, muito complexa, que não vai ter, provavelmente, uma evolução favorável nos próximos tempos. E, portanto, vamos ter que lidar com esta situação por muito tempo, com as consequências económicas muito negativas que daí podem advir e que até essas, sim, se podem tornar dramáticas. Nós estamos em relação à guerra como estávamos na primeira fase da pandemia. Não sabíamos verdadeiramente o que é que ia suceder. Com a diferença que na pandemia havia soluções científicas e aqui não há solução científica nenhuma. Aqui ou há uma solução, ou há algum entendimento, ou há uma solução da guerra, uma resolução da guerra, ou há uma solução por via diplomática que não se antevê muito fácil. Mas terminaria dizendo, Sr. Deputado, que é evidente que, do ponto de vista de quem tem uma perspectiva diferente da do Governo, fez considerações que merecem toda a nossa consideração e que nós também levamos em linha de conta na nossa própria reflexão, estamos atentos ao que é aqui discutido na Assembleia da República e levamos na devida consideração porque é um contributo importante. Como digo, não há soluções únicas, não há respostas únicas e há divergências e essas divergências é natural que se manifestem, sobretudo aqui no quadro parlamentar, é o local próprio para elas se manifestarem. Nós, no SES, procuramos estar atentos justamente a isso mesmo e darmos o nosso contributo para que o debate, sobretudo para isto, para que o debate fora do quadro parlamentar, o nosso contributo pode ser dado aí, se faça sempre com... A minha preocupação é esta, com o máximo de informação possível e com o máximo de rigor possível, porque me parece que é isso que também é absolutamente essencial na vida política portuguesa, que haja o máximo de informação para as pessoas perceberem exatamente o que está em causa e o máximo de rigor. E depois cada um fará a sua avaliação em função do seu posicionamento, da sua perspectiva de política económica, de política financeira, de política geral para o país. Naturalmente que quem não tem uma perspectiva muito favorável à União Europeia tenderá a ter uma visão muito diferente daquela que eu tenho. Eu tenho que respeitar essa posição, não posso agora querer que todos os portugueses se tornem subitamente europeístas. Até acho que nem seria muito bom que assim fosse, que houvesse um unanimismo em relação ao tema. Os unanimismos são quase sempre muito negativos. Mas tomei nota das considerações e devo dizer que também foram objeto de discussão que houve também no Conselho Económico e Social, também colocasse a questão também nesses termos que o Sr. Deputado acabou de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Francisco Assis e felicitá-lo também pela reeleição como Presidente do Conselho Económico e Social e aproveito também para cumprimentar os restantes membros do Conselho Económico e Social. Nós temos 4 questões. A primeira questão tem a ver com a retoma económica e com a carga fiscal. Vossas Excelências afirmaram no vosso parecer que é essencial que a política macroeconómica tenha como prioridade o crescimento sustentável e robusto da economia portuguesa e que se retome o processo de convergência com a União Europeia. Aliás, penso que esta frase até já foi pronunciada pelo Sr. Conselheiro Óscar Gaspar no início desta reunião. Aquilo que nós questionamos, Sr. Presidente, é como é que, no entender de Vossas Excelências, será possível assegurar a retoma da economia portuguesa com a tremenda carga fiscal que recai sobre as empresas e famílias, considerando que a tributação sobre o conjunto dos custos do trabalho atingiu 41,5% em 2020, com o país a escalar mais um patamar no ranking das economias onde os impostos e contribuições sociais pagas por empregadores e trabalhadores mais pesam na folha salarial, considerando que a média na OCDE é de 34,6%. A segunda questão que queremos colocar tem a ver com o trabalho digno. O SES também considera ser essencial que se assuma como objetivo prioritário da política macroeconómica o crescimento sustentável, robusto e inclusível da economia portuguesa, com emprego digno e que se retome o processo de convergência económica e social com a União Europeia. Face ao exposto, questionamos, Sr. Presidente, como é que é possível falarmos de emprego digno quando Portugal é o país da Europa Ocidental com os salários mais baixos, 14.000 euros ao rendimento líquido que, em média, um trabalhador leva para casa no final do ano do trabalho em Portugal. Mas mais grave são os dados da pobreza laboral. Informações do inquérito das condições de vida e do rendimento do INE revelam que em 2020 caíram na pobreza mais 230.000 pessoas e a população pobre ou em exclusão social ultrapassou os 2,3 milhões, ou seja, cerca de 1/5 da população portuguesa, sendo que em cada dessas 3 pessoas se encontra empregada. Adicionalmente, não poderemos esquecer o desemprego jovem. Apesar de Portugal manter as taxas de desemprego bastante baixas, em 2020 a taxa de desemprego jovem disparou para 23,8%. E ou seja, ainda agora este ano se mantém acima dos 20%. Dado que não detectamos qualquer alusão à elevada taxa de desemprego jovem, gostaríamos de obter um comentário do Sr. Presidente sobre esta matéria.
terceira questão tem a ver com a dívida pública. No seu parecer, portanto, no parecer do SES, também reconheceram que houve um aumento extraordinário e significativo da dívida pública para 133,6% do PIB, mas defenderam ser prioritário assegurar as condições para uma retoma e crescimento robusto e sustentável da economia, sem, contudo, deixar de ter presente a necessidade de garantir, no médio prazo, uma trajetória de descida de dívida pública. O que nós questionamos é se efetivamente consideram que no atual cenário pós-pandemia o país tem dado os esforços necessários para a redução da dívida pública. E a nossa quarta e última questão tem a ver com o seguinte. Portanto, Vossas Excelências focaram no parecer, das Contas Gerais do Estado de 2020 e registraram uma recessão económica histórica de 8,4% do PIB, com uma quebra muito pronunciada nos serviços e, em particular, no turismo, e uma redução dos rendimentos. Segundo Vossas Excelências, a recessão económica e o combate à pandemia e às suas consequências levaram a que o déficit orçamental atingisse os tais 5,7% do PIB. Lembraram ainda que, face aos acontecimentos extraordinários, a União Europeia suspendeu a aplicação de regras do Tratado Orçamental e consideraram que o esforço orçamental português ficou abaixo da média da União Europeia. Ainda sobre esta matéria, reiteraram a preocupação pelo facto de, uma vez mais, o investimento realizado ficar abaixo do previsto no orçamento. Pelo exposto, Sr. Presidente, o que nós queríamos perceber é se, no entender do SES, o que é que ficou por fazer, em termos mais concretos, e onde é que o Governo realmente poderia ter ido mais longe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela pergunta e também pelos parabéns que também me deu no início da sua intervenção. Vou procurar responder às quatro questões que colocou. A primeira questão, a retoma económica, o cenário macroeconómico. Nós temos, o Primeiro-Ministro anunciou há uns meses atrás a intenção de promover, ou de tentar promover, no quadro da concertação social, um novo entendimento, um novo grande acordo social em torno das questões da competitividade e dos rendimentos. Definiu isso mesmo como uma prioridade da ação governativa, anunciou até que tinha a intenção de ter esse acordo já concretizado até julho. Com os acontecimentos da Ucrânia, natural, é compreensível que tal não seja possível. As coisas mudaram todas muito depressa e muito radicalmente, mas o objetivo é até o outono nós podermos avançar para um acordo dessa natureza e começamos na última reunião da Comissão de Concertação Social justamente a discutir esse tema. Porque eles estão evidentemente interligados, aliás, passando para a sua segunda questão, que é a questão dos salários. É óbvio que só é possível. Isso estamos todos de acordo, quer dizer, os nossos salários são baixos, isso são dados objetivos, que há coisas que não são insuscetíveis de qualquer discussão, os salários são baixos. E também me parece evidente que a única forma séria e sólida de garantir um crescimento dos salários de forma continuada é através de um crescimento económico. De um crescimento económico mais vigoroso do que aquele que temos tido nos últimos anos. O país tem um sério problema a esse nível e nós temos consciência e temos debatido. Aliás, nós no âmbito do SES estamos neste momento a elaborar um parecer por iniciativa própria sobre o tema da produtividade. Quem o está a coordenar é um dos vice-presidentes do Conselho Económico e Social, o professor Fernando Alexandre. Estamos a elaborar um parecer sobre a questão da produtividade, porque é para nós até um certo mistério perceber como é que um país que fez tantos investimentos, e fez, porque o país, nos últimos 30, 40 anos, fez enormíssimos investimentos, e fez investimentos em muitos setores, investimentos corretos, independentemente das maiorias, de quem governou, deixou de governar em certas circunstâncias, investimentos corretos em várias áreas, a sociedade mudou, qualificou-se, temos hoje um sistema de investigação científica que não temos hoje um sistema, uma resposta ao nível universitário e politécnico que não tínhamos, temos hoje infraestruturas a vários níveis que não tínhamos, e como é que, apesar disso tudo, de facto, a evolução da produtividade tem ficado muito aquém daquilo que são as nossas expectativas de todos. E esse tema atribuímos-lhes tal importância que um dos parceiros que está neste momento em elaboração e pretendemos tê-lo pronto até ao final do ano e apresentá-lo até aqui na Assembleia, desde já manifesto junto do Sr. Presidente disponibilidade para virmos apresentar aqui à Comissão quando estiver concluído, é precisamente sobre a questão da produtividade.
Aliás, o professor Fernando Alexandre dizia uma coisa curiosa, dizia, os estudos estão praticamente todos feitos. Vamos ver, em várias universidades e em várias fundações há múltiplos estudos e os estudos, há gente muito capaz no nosso país que fez estudos muito bem feitos sobre isto. Agora, a questão é como é que se transforma tudo isto em políticas, em soluções concretas e procurar também colocar este tema, a nossa preocupação no SES é sempre esta, como digo, e máximo de informação, máximo de rigor e o máximo de discussão com total abertura de espírito. Aliás, por alguma coisa, o Presidente do SES, seja ele quem for, tem que ser eleito por maioria de 2/3 nesta Assembleia da República. Isto é uma responsabilidade que ele tem que transmitir ao próprio SES, que é de agirmos sempre com independência em relação à vida partidária. Com todo o respeito pela mesma, evidentemente, todos nós, ou quase todos, temos as nossas opções e são de resto conhecidas, mas no âmbito do SES elas têm que ficar em segundo lugar. A questão do emprego está ligada à questão dos salários, também está ligada à questão da produtividade, da competitividade, do crescimento da nossa economia. Depois há vários fatores. Agora tivemos este fim de semana, o Sr. Primeiro-Ministro fez declarações apelando aos empresários para que deem também um contributo para um aumento dos salários. Isso gerou alguma discussão, mas eu entendi isto como um apelo geral a todos, ao país inteiro, para que nos concentremos todos na adoção das políticas que são necessárias para que esses salários possam efetivamente crescer. Porque não só os maus salários que temos em Portugal, os fracos salários, os rendimentos médios, não são o resultado de termos uma espécie de classe empresarial em Portugal que em desconformidade com a europeia, é particularmente maléfica e não procura valorizar os salários dos seus trabalhadores. Aliás, o próprio processo em curso de rarefação da oferta de trabalho leva a um aumento inevitável dos salários. Há um problema mais grave do que isso, e eu entendi as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, é assim que tenho, aliás, e conhecendo, sei que exatamente que é isso que ele quis dizer, é que todos nós temos que fazer um esforço, e esse esforço deve ser orientado precisamente para quê? Para o tal acordo de concertação social. Esse é que me parece ser Nós, não tenho também a visão, isto não é um modelo corporativo, não é? Isto é um modelo onde o centro está aqui, na Assembleia da República. Mas, se nós conseguirmos alcançar um entendimento o mais vasto possível no quadro da concertação social, estou convencido que daremos um passo importante para que depois também aqui se possam alcançar alguns entendimentos úteis no quadro parlamentar sobre políticas que têm que ser tomadas nesse domínio. A terceira questão, a questão da dívida pública, eu julgo que, e até tenho visto algumas críticas de alguns, e que são coerentes com a posição de alguns partidos mais à esquerda, que salientam justamente que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado bastante restritivo, na perspectiva de que está demasiado preocupado com este tema. Portanto, desse ponto de vista, creio que há uma noção clara de que há um problema sério de dívida pública, da parte do atual Governo, e que julgo que é compartilhada por vários partidos políticos aqui representados, outros terão outra perspectiva. Quanto à questão da recessão, referiu o turismo, é evidente, um país demasiado dependente, isso é outro problema estrutural. Nós oscilamos muito em função de um ou dois setores da atividade, um deles é o turismo. O turismo, evidentemente, será sempre, julgo eu, ou será nos próximos tempos, nos próximos anos, será inevitavelmente uma área fundamental para a economia portuguesa. Mas um país não pode ficar totalmente dependente de um ou dois setores. Nós percebemos também nestas crises, quando um setor é abalado, isso tem logo um impacto tremendo sob todos os pontos de vista. Felizmente, a recuperação do turismo está-se a verificar. Grande parte da recuperação que está em curso tem que ver precisamente com essa recuperação da atividade turística. Tenho ouvido o Sr. Presidente da CTP precisamente a falar, que tem que expor com a clareza que lhe é própria a situação na área do turismo, e as últimas informações que nos têm dado têm sido bastante positivas e permitem-nos projetar, e vê-se, aliás, quem anda por Lisboa, pelo Porto, pelo resto do país, percebe que há uma retoma muito forte da atividade turística, mas é evidente que há aqui uma oscilação muito grande em função de uma determinada atividade económica que tem um peso enorme no nosso país. Quanto à última questão, é tal que eu não quero estar a dizer o que é que o Governo poderia ter feito de maneira substancialmente distinta. Eu, francamente, diria o seguinte: acho com certeza que há um campo de manobra em que outros governos poderiam ter ido um bocadinho mais longe do ponto de vista orçamental, e outros até poderiam ter adotado uma política mais restritiva, considerando que a situação da dívida é suficientemente grave para termos maiores preocupações e que não estaríamos em condições de acompanhar outros países. Há aqui um espaço, um intervalo, creio eu, mas que também não acho que seja um intervalo muito grande,
e estou plenamente convencido que qualquer outro governo, enfim, que estivesse fundado em determinados princípios, valorização da existência de uma economia de mercado, valorização da participação de Portugal no mercado único, valorização de Portugal, da presença de Portugal na União Europeia, qualquer outro governo que agisse, que atuasse de forma conforme com estes princípios, não teria, provavelmente, nesta questão específica, neste momento histórico específico, uma política substancialmente distinta. É a minha opinião, mas isso é meramente a minha opinião. O que não quer dizer que não possa ter uma visão estrutural diferente, que é outra coisa. Pode ter uma visão a prazo diferente e opções diferentes. E aí já entraríamos noutra discussão que, porventura, teremos quando aqui viemos discutir outros assuntos. Em relação a este ano de 2020, tenho algumas dúvidas. Aí não vou seguir a Thatcher a dizer que não há alternativa. Esta é a única política, como é que era aquela célebre forma, não há alternativa, não vou seguir por essa via. Certamente que há alternativas, mas creio que naquele momento a margem de manobra era relativamente limitada, embora tenha que admitir, evidentemente, que dentro dessa margem de manobra pudessem surgir respostas e soluções com características distintas. Foram estas, foi o governo que estava em funções e que teve esta responsabilidade, mas repito, eu creio que muitas nestas matérias, pelo que eu fui percebendo para quem olha de fora, eu até acho que houve um consenso vasto aqui no Parlamento, que foi um momento importante também de afirmação de um consenso parlamentar importante numa hora muito difícil da vida do país. Muito obrigado pelas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero começar por cumprimentar o Dr. Francisco Assis, cumprimentar a Dra. Lucinda Damas, o Dr. Oscar Gaspar, agradecer o documento que, de forma particularmente clara e interessante, tem vindo a apresentar e a debater nesta Comissão Parlamentar. Tivemos há bem pouco tempo o debate também da avaliação e da reflexão do SES relativamente ao Orçamento do Estado para este ano e de facto há vários temas que estão profundamente relacionados. Mesmo agora, o Dr. Francisco Assis tratava da questão dos salários, uma questão que tinha sido já suscitada, e eu gostava precisamente de começar por esse tema, registando o interesse com que aguardaremos então esse trabalho e esse parecer que o SES está a desenvolver e essa reflexão que está a ser desenvolvida, mas, apesar de tudo, numa discussão e numa abordagem que não é nova, uma discussão, um problema antigo, este da produtividade e dos salários, e olhando para os dados mais recentes da Comissão Europeia, o ano 2021, não é o ano do parecer em causa, mas é o dado mais recente. Se nós tivemos um PIB nominal que cresceu de 3,6% e a produtividade cresceu de 2,5%, se os salários nominais cresceram 1,1%, já dizia o outro, para onde é que foi o dinheiro, não é? Ou seja, os salários reais, para que o peso dos salários no PIB se mantivesse, o que já não era pedir grande coisa, o aumento dos salários reais teria de ser pelo menos de 2,5%. E, portanto, o resultado disto foram ganhos de produtividade que foram não para os salários, mas para os lucros, e é uma história antiga, nós estamos fartos de ver este filme, e isto era se não houvesse uma dívida, entre aspas, de riqueza criada de muitos anos que os trabalhadores têm a haver, e depois de tudo isto, cá estamos este ano com uma decisão política de perda de salários reais. Portanto, como nós já dissemos da outra vez, quando a inflação era baixa ou negativa, não se aumentavam os salários porque não era preciso, agora que os preços dispararam, não se aumentam os salários por causa da inflação. O parecer do SES na página 4 e 5 coloca de uma forma muito premente e de uma forma muito clara e oportuna a questão, também já foi aqui discutido, dos portugueses que empobrecem a trabalhar. É um problema antigo, estrutural, resultante de um modelo económico que ganha aqui uma outra visibilidade, desde logo na situação do país
na crise pandémica em 2020 e portanto, salientar também essa referência que o parecer aponta nas suas páginas. Um segundo aspecto para sublinhar a valorização no parecer quanto ao reconhecimento do papel fulcral, estou a citar, no combate à pandemia por parte do SNS e a identificação do problema do desinvestimento crónico, malgrado esse quadro de desinvestimento, aliás, refere os efeitos de décadas de desinvestimento que o SES tem denunciado e urge corrigir, portanto, não é um problema novo, antes fosse, não é um problema pouco identificado, a questão agora tem a ver, de facto, com os desafios e as exigências que essa questão coloca, mas também a questão da identificação consequente das implicações que decorrem dessa observação, quer em relação aos trabalhadores da administração pública, valorizando os trabalhadores, valorizando o trabalho dos trabalhadores, e aí coloca-se a questão dos salários, das carreiras, das condições de trabalho, e também a questão do recrutamento, do rejuvenescimento, do reforço da estrutura pessoal nestes serviços. O SES menciona também no seu parecer esta questão da variação positiva de 9.193 trabalhadores, sendo que 90% deste aumento foi a termo, e coloca-se também a questão da atratividade e da capacidade de fixação de profissionais nos serviços públicos. Este é um tema que está muito atual e eu diria, também gostaria de levantar essa questão. Investimento público. O investimento público, como sabem, para o PCP é um tema muitas vezes sublinhado, é uma questão crítica, vital, não só para a renovação e a modernização das infraestruturas, caso mais evidente do SNS, como foi referido, mas como fator fundamental para o crescimento económico ou para mitigar a quebra nos indicadores de atividade. O problema sério que se verifica há anos e que neste caso retirou eficácia, inclusive, à resposta do país no combate à pandemia, é o problema identificado no parecer da insuficiente execução orçamental. Mencionam na página 27 e nas conclusões do parecer, e fica particularmente clara a confirmação do que nós afirmamos, que o orçamento tinha instrumentos e meios para responder aos problemas, o Governo é que optou por não aplicar. Sr. Presidente, mesmo a terminar, eu não intervirei na segunda ronda, vou ter que ausentar-me para outra comissão parlamentar ao mesmo tempo, vou ficar por aqui, mas só sublinhar a importância da afirmação expressa pelo parecer na página 25 sobre as questões da fiscalidade em relação à justiça fiscal, equidade fiscal, proteção social, combate à fraude e evasão fiscal. Isto só para dizer que, embora façam a ressalva na página anterior de que estamos 5,6 pontos percentuais abaixo da média da União Europeia em carga fiscal, é que quando se fala de carga fiscal não é tudo a mesma coisa. E quando se discute justiça fiscal e equidade e proteção social, ganha outro sentido a discussão. E eu queria agradecer ao Sr. Presidente. Fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas considerações que fez. Há 2 ou 3 temas que eu queria pegar neles porque me parecem, de facto, muito importantes. A questão que já foi colocada há pouco tempo também pelo Sr. Deputado, que é a questão da pobreza laboral, de facto, a pobreza dos trabalhadores. É um tema também a que nós atribuímos grande importância. Nós estamos agora a elaborar o programa de atividades do SES para o próximo ano. Tenciono convocar para, dentro de dias, uma reunião do Conselho Coordenador do Conselho Económico e Social para avançarmos com o programa que devemos submeter à apreciação do plenário ainda até antes das férias. E, precisamente, há 2 temas em relação à pobreza que nós queremos colocar como matéria de estudo e de discussão. Um é, precisamente, a questão dos trabalhadores pobres. Infelizmente, não é só um problema do nosso país, mas é um problema especialmente grave e que gera, de facto, uma situação de injustiça clamorosa. A pobreza é sempre uma imoralidade, a pobreza é sempre um escândalo absoluto, tenha ela o fundamento que tiver. A pobreza é sempre um escândalo que atenta... Não é, a pobreza é algo que, obviamente, nos questiona a nós todos. Se estamos organizados como uma sociedade democrática, nos tem que questionar a nós todos. Mas esta pobreza daqueles que trabalham é especialmente clamorosa do ponto de vista da injustiça que reflete. E a outra é a questão da pobreza infantil. A
porque também temos notado que esse é um problema gravíssimo na sociedade portuguesa, que é a pobreza infantil e que é uma pobreza que tem uma agravante. É que é uma pobreza que a pobreza infantil está na base de uma pobreza que se prolonga ao longo da vida, que se perpetua ao longo da vida. É absolutamente dramática. Eu participei há dias num debate no Porto, onde ouvi um testemunho de uma senhora de Évora sobre o que foi a sua luta e a sua família contra a pobreza e precisamente o que significa que nascer num contexto, a dificuldade que há em sair da pobreza é enorme. É enorme, é quase um muro intransponível para larguíssimos setores da população. E é uma coisa que se perpetua, a pessoa está condenada. E se nas sociedades menos desenvolvidas do ponto de vista científico ou tecnológico, essa condenação, embora existindo, até era uma condenação mais geral, porque as sociedades eram mais atrasadas, apesar de tudo, havia alguns que ainda conseguiam superar isso, em sociedades científico-tecnológicas mais avançadas, então é que é mesmo uma condenação absoluta, porque é evidente, se as pessoas não tiverem acesso a determinados instrumentos de conhecimento, estão condenadas a ser pobres toda a vida e a projetar essa pobreza nos seus filhos, nos seus familiares, enfim. É uma coisa absolutamente dramática, então nós temos consciência disso e esse é um tema que nós vamos trabalhar afincadamente no Conselho Económico e Social. Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, eu creio que toda a gente neste país, que se quisermos fazer uma avaliação objetiva, percebe que, historicamente, isto não é um problema deste ou daquele governo, historicamente há aqui um problema. Há um subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde, isso é evidente. Pois há várias respostas possíveis. Há aqueles que dirão o problema está no Serviço Nacional de Saúde, tem que se mudar o modelo. Há aqueles que dirão não, o problema está em não se valorizar suficientemente o Serviço Nacional de Saúde e ter-se permitido um crescimento excessivo da oferta privada em Portugal. Há essas posições todas. Agora, que objetivamente, olhando para o Serviço Nacional de Saúde, percebemos que há um problema de subfinanciamento, é evidente. E que isso teve consequências. Teve consequências ao nível da obsolescência dos equipamentos. Eu tenho visitado vários hospitais, estive recentemente no Hospital de São João, que é um hospital, aliás, extraordinário e exemplar do ponto de vista da qualidade da gestão, mas é que me foi colocado esse tema da obsolescência dos equipamentos médicos, que ainda por cima estamos numa área da saúde em que a evolução tecnológica é rapidíssima e em que há quase uma exigência ética de aposta nesses domínios, para uma sociedade, repito, democrática e civilizada como é a nossa. Portanto, há isso. E depois há aqui um problema sério que realmente também tem que ser debatido. Nós, nesse grupo sobre a saúde, temos debatido. Eu lembro da conversa que tive com o Dr. Fernando Araújo, o Presidente do Conselho de Administração do São João, sobre isso, e eu não vou, evidentemente, divulgar a posição dele, seria indelicado da minha parte, mas que merece a minha concordância sobre a questão que é a capacidade de retenção dos profissionais de saúde no setor público. E que passará, na ótica dele, até por algumas pequenas alterações que têm que ser introduzidas, algumas não são absolutamente extraordinárias, que têm, de facto, de ser introduzidas para garantir. Porque nós estamos, neste momento, a sofrer o impacto de duas hemorragias. Uma que é eles serem para o estrangeiro, onde são muito mais, onde são pagos, a diferença é abissal, e esse, a meu ver, é um problema que vai permanecer durante muito tempo, porque estamos num mercado único e, evidentemente, eles têm condições de remuneratórias que nós não temos, ou a saída para o setor privado com uma progressiva, com consequências dramáticas para o nosso Serviço Nacional de Saúde. E eu sou, pessoalmente, como sabe, a favor de um forte Serviço Nacional de Saúde, porque tenho a noção que o Serviço Nacional de Saúde contribuiu fortemente contribuindo para a redução das desigualdades numa questão essencial, se não mesmo a questão essencial, que é a saúde de cada ser humano, contribuiu fortemente para a afirmação dos valores democráticos no nosso país. A questão da fiscalidade, creio que nós a colocamos bem, como viu, nós colocamos de facto a questão em termos de justiça fiscal. Qual é agora a polémica disto? É que haverá certamente várias interpretações sobre o que é a justiça fiscal. Eu gosto sempre de lembrar um livro que li quando era muito jovem, que não tem nada a ver com economia nem com política, de um grande realizador de cinema francês, o Jean Renoir, que começava o livro a dizer assim: o problema do mundo é que os homens e as mulheres, ele provavelmente não usaria as mulheres, que ainda não usava esta linguagem que nós agora temos que usar, terá dito apenas: o problema do mundo é que os homens têm todas razões diversas e, no fundo, se formos ver, quase todos eles têm razão. E é um pouco isso. O Conselho Económico e Social ouço as várias posições e ou se um tende-lhe a dar razão, ou se o outro tende-lhe a dar razão. Depois o Sr. Presidente brinca comigo e manda-me umas anedotas no final destas reuniões. O dar razão a todos não significa que eu não tenha as minhas opções e o meu rumo político, mas significa que alguém que tem responsabilidades políticas não pode estar fechado às razões dos outros e deve saber respeitar as opiniões dos outros, de todos os outros, e não deve lançar labéus sobre quem quer que seja, e eu não lanço labéus sobre quem quer que seja, que esteja legítimo e democraticamente representado
neste Parlamento e acho que todos podem e devem dar um contributo importante para o debate político. Temos uma maioria absoluta neste momento de um determinado partido, por acaso até o partido, como sabem, a que eu pertenço, embora digamos que não esteja no exercício de funções, mas a verdade é que todos podem dar um contributo e o Sr. Deputado colocou aí questões que são evidentemente questões importantes, como aliás todos os Srs. Deputados que falaram anteriormente colocaram questões que eu considero do maior relevo e que são tidas em consideração e mais, e que são discutidas no SES. O que os senhores aqui disseram também é lá discutido. Porque, de facto, aquilo tem a vantagem de ser tão plural que é muito difícil que alguma coisa não seja discutida no contexto do Conselho Económico e Social. Depois há esta pequena diferença que nos deixa numa situação mais cómoda, é que não temos que decidir, de facto. Essa pequena grande diferença de nós depois não temos que decidir é a nossa vantagem e a nossa desvantagem. Mas a vantagem é, de facto, podermos contribuir para um debate aberto e sem limitações sobre os principais, e fico satisfeito por o Sr. Deputado fazer elogios ao nosso parecer, porque isso também nos reconforta bastante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não registro nenhum pedido. Sim, o Sr. Deputado Rui Afonso inscreve-se. Portanto, há a inscrição. Então, tenho um pedido de... A mesa tem um pedido de palavra. O Sr. Deputado Rui Afonso, 2 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Covid teve um impacto sanitário, social, económico, ambiental e orçamental avassalador em 2020, tendo sido um ano de muito sacrifício para o povo português. Apesar do país ter entrado em recessão económica, o Estado continua a crescer. Em 2020, o emprego no setor da administração pública situou-se nos 718.823 postos de trabalho, assinalando um aumento de 19.792 postos de trabalho face a 31 de dezembro de 2019. Aliás, a criação recorde de emprego em Portugal nos anos 2020 e 2021, resultados que o Governo classificou como sendo impressionantes, sinal de vitalidade da economia e da contratação por empresas, assentou essencialmente numa subida recorde do número de funcionários públicos. Em 2022, o número de funcionários públicos já ultrapassam os 740 mil trabalhadores. Apesar das sucessivas crises económicas e sociais, continuamos a assistir a um contínuo engrandecimento do Estado. Relativamente a esta matéria, gostaríamos de obter uns comentários do Sr. Presidente, portanto, sobre este contínuo engrandecimento do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que... Peço desculpa ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado por me ter concedido a palavra. O facto de ser nós, tal como nunca devemos ir ter como médico um amigo, também é difícil ter como presidente um amigo, não entendemos? A desrespeitá-lo. Mas eu creio que o crescimento do emprego do Estado nesse período tem muito a ver com a necessidade de responder pontualmente, quer dizer, o pontual aqui pode ser estrutural. Verificou-se que havia algumas insuficiências de fundo em áreas que na altura eram decisivas, como a área da saúde, né? Portanto, houve um crescimento significativo do emprego. Agora, a outra questão de fundo é saber que modelo queremos. Se queremos um Estado mais forte ou um Estado maior ou um Estado menor. Também aí penso que há consciência de que há limites. Creio eu, que é isso que, ouvindo aqui o debate parlamentar, é isso que percebo. Não há aqui nenhuma perspectiva que há a noção de que há limites, que são os limites próprios, as opções do país que estão feitas, são opções que julgo que nós vivemos aí momentos de excessivo confronto político. O confronto faz parte da democracia, mas houve aí uma fase de excessivo confronto em que parecia que nós vivíamos uns num planeta, outros noutros, e que havia quase uma sociedade hemiplégica, de um lado estão uns e do outro estão outros, e não são capazes de falar uns com os outros. A fase passou. Essa fase, felizmente, creio eu, está ultrapassada. Espero que sejamos capazes de falar todos com todos, mesmo para discordarmos, porque isso acho que é bastante importante. Mas respondendo à questão, todos quantos se reconhecem, como dizia há pouco, na opção europeia, do que daí resulta, não é em termos de obrigações institucionais, é do que daí resulta em termos reais, não é?
de estarmos num mercado único, de termos de competir num contexto internacional com determinado tipo de economias. Tudo isso obriga a que o leque das opções existe, naturalmente, mas há, apesar de tudo, algumas áreas de consenso. E o problema que coloca é, evidentemente, uma questão que nós também debatemos. Há sempre um limite para tudo. Nós temos, de facto, aliás, o parecer refere isso. O parecer refere que, apesar de haver um problema dos salários, tudo isso, mas o parecer refere o que nós colocamos como um problema um crescimento muito grande da despesa corrente e do que isso pode significar no futuro em matéria de prejuízo para o objetivo da consolidação orçamental. Isso consta aí de uma página qualquer do parecer, mas foi claro, e foi discutido, e o Sr. Relator teve até oportunidade de salientar isso mesmo e de exigir quase na discussão que essa matéria aí ficasse referida. Isto é, o SES não é insensível a essa questão, que um crescimento excessivo da despesa corrente do Estado, que tem, aliás, também como consequência inevitável também uma desvalorização do investimento de capital e de uma desvalorização do investimento público, porque depois não há capacidade para correr a tudo ao mesmo tempo, como é evidente, que esse é um problema que se pode ter até a justificação conjuntural, mas poderá ser essa, mas que há aqui um problema mais estrutural e que deve ser devidamente pensado e como é que ele também se pode ser resolvido do nosso ponto de vista. O Estado tem que ser mais eficaz, tem que ser muito mais eficiente. Portanto, é um campo em que há muito para avançar. Nós temos todos consciência disso mesmo. O Estado tem que ganhar outro nível de eficiência sob todos os pontos de vista, quer no ponto de vista da sua intervenção económica, quer do ponto de vista da sua intervenção social. Nós não temos, de facto, não estamos muito desalinhados, ou não estamos mesmo nada desalinhados no essencial daquilo que são, em termos percentuais, as opções de fundo dos outros países da União Europeia, particularmente da zona que estamos mais, até geograficamente mais ligados. Portanto, digamos que as opções de fundo são mais ou menos as mesmas, mas até por isso nós temos que dotar de maior eficiência o nosso Estado, porque aí sim ainda há uma diferença muito significativa. O problema do Estado não é só do Estado, é a sociedade em todo. Nós temos que ter uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade mais capaz, uma sociedade mais imaginativa e que recompense bem a imaginação e a criatividade. Isso também tem que acontecer ao nível do Estado. Portanto, a preocupação com o crescimento da despesa corrente do Estado, que o Sr. Deputado acabou de enunciar, consta também do nosso parecer, o que significa que também é uma preocupação do Conselho Económico, ou pelo menos da maioria, aliás, neste caso, da maioria esmagadora, não é, do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer todos os esclarecimentos prestados às senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer à doutora Lucinda Damas, ao Dr. Óscar Gaspar e ao Dr. Francisco Assis, que em representação do Conselho Económico e Social tiveram a amabilidade hoje de partilhar os considerandos sobre o parecer apresentado à Conta-Geral do Estado para 2020 e, se é isso, está encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.